E agora o Flamengo está tentando um outro técnico, no caso dessa vez o Tite, porque na gestão do Landim dificilmente o Flamengo vai fazer uma reestruturação no seu departamento de futebol, que seria o ideal. Porque isso significaria muitas saídas e chegadas de profissionais e a chegada de alguém que comandasse de fato. Transformando o vice... Salve, salve, nação, vambora, mais um vídeo aí, né, sobre o nosso Flamengo. O Flamengo nesse sábado enfrenta o Bahia, né, pelo Brasileirão. O primeiro jogo após essa vergonha que o Flamengo fez, né, diante do São Paulo, né. Desempenhou bom futebol, mas falando a vergonha no sentido de perder mais um título, né. E, consequentemente, após perder o título, depois de mais ou menos 4, 5 dias, né, veio o Flamengo nessa última quinta-feira, o Flamengo vai demitir o Sampaoli, que já estava na hora de demitir o Sampaoli. O clima fica mais leve e ainda tem a situação de Tite, né? Para o César Pereira trouxe aqui algumas análises importantes sobre a situação do Tite e como está o andamento dessa negociação, né? E ele tocou num ponto muito importante que possivelmente poucas pessoas pensaram nisso, né? Então vamos embora acompanhar mais uma análise aqui e sobre a negociação entre Tite e Flamengo. Vai deixar o seu like, galera. Deixa o seu like, ajuda demais. E créditos a Jovem Pan Esporte. Vamos embora com mais um vídeo. César, enfim, o Flamengo demite o Sampaoli, uma passagem aí um pouco também caótica, né, com a agressão do preparador físico no Pedro, também teve aquele episódio de Gerson Varela, enfim. O que falar dessa passagem do Sampaoli e também aquilo que você tinha falado, né? O Flamengo deixou o Sampaoli treinar o time todos esses dias e só agora a demissão. Também a forma como o Flamengo lidou com essa demissão dá o que falar, Mauro César. Deixaram o cara tapando buraco, né? Alguém tem que dar treino. Já tá pagando esse cara mesmo? Deixa ele aí dando treino, depois a gente vê o que faz. E ele tá pensando, bem, eu tô aqui dando treino, vou tomar um pé no traseiro, mas vou embolsar uma boa grana. Então, paciência, problema nenhum, vamos em frente. Os jogadores não ganharam premiação, o clube não ganhou premiação de campeão, né? Mas ele ganhou a indenização. Então, quem saiu ganhando foi o Sampaoli. Pegou aí uma boa grana. Para que rompesse o contrato antes do tempo. Porque, de novo, né? Por que não fizeram o contrato até o final desse ano? Você pode, vamos até o final do ano? A gente faz um contrato até o final do ano e tal, aí a multa seria muito menor, né? Um rompimento agora. Ah, sim, eu não quero. Então, obrigado, tchau, seja feliz. É o que eu tenho para você. Ah, não, eles fazem contratos longos, sabendo que, em geral, os técnicos ficam pouco tempo, né? Que é um problema do próprio clube, dos seus dirigentes. Uma passagem que ela tem o antes e depois do soco na cara do Pedro, dado pelo Pablo Fernandes, ex-preparador físico do técnico argentino. Até aquele momento, até as coisas caminhavam bem, né? O Flamengo estava com uma derrota em 20 jogos, uma derrota feia para o Red Bull Bragantino, 4-0, mas foi a única, né? E alguns jogos ruins, empate ou outro, mas tinha bons jogos também e vinha de 2 partidas importantes. Uma vitória, uma ótima atuação sobre o Grêmio em Porto Alegre, na Copa do Brasil, um 2-0 que poderia ter sido até mais. O Gabigol perdendo pênalti, Pedro perdendo um gol feito no final, por ter sido uns 4 aquele jogo. E naquele momento todo mundo pensou, parece que o time do São Paulo vai andar. Aí veio o jogo do Atlético Mineiro, ele poupou alguns jogadores, mas ainda assim ganhou de virada no final, jogando um bom segundo tempo. E instantes depois dessa vitória de virada, o Pedro foi agredido pelo Pablo Fernandes. Se o Pablo Fernandes, ao invés de dar um soco na cara do jogador, levasse o problema ao Sampaoli, que era o chefe imediato dele, para que ele levasse até a diretoria, o Pedro seria punido. Talvez a gente nem ficasse sabendo, né? Uma multa ali, alguma coisa assim, né? Pela indisciplina, pela insubordinação, porque não quis dar sequência ao aquecimento com o jogo ainda em andamento. E as coisas talvez seguissem no outro rumo, né? Só que depois a gente ficou sabendo que antes mesmo desse episódio já havia um desgaste entre os jogadores, parte do elenco, e o técnico, pela sua maneira fria, distante de lidar com o elenco, que é um elenco muito mimado, e um elenco muito empoderado porque ganhou títulos e essa coisa toda. Então aí fica bem evidente a falta de percepção e as decisões erradas ficam muito claras da diretoria, porque quem está dentro do clube... Eu trouxe essa informação depois de Flamengo e Olímpia, 1-0 do Maracanã, que havia-se, nesse dia, à noite, inclusive, antes um pouco do jogo, eu recebi essa informação. Olha, o ambiente é muito ruim para vários jogadores e o técnico. Por quê? Por isso. Aí chequei com uma outra pessoa e tal, de fato, a coisa não é boa e tal. Eu penso, eu estou sabendo agora, quem trabalha no Flamengo já sabe, quem está no dia a dia já sabe, tem que saber. Você não percebe? Que os jogadores estão distantes do técnico, que ele não se dá muito bem, que não fala. Isso você percebe no treino, no avião, na concentração, no ônibus, na hora da refeição, especialmente quando está viajando, está o tempo todo mundo junto, mesmo no CT, né? Você nota isso, é só observar.
E você vê, o Flamengo tem ali 3 gerentes, 2 são ex-jogadores, o Fabinho Soldado e o Juan. O que eles fazem? Se é perceptível que existe um problema, isso tem que ser levado à diretoria. Caso a diretoria não perceba. Porque às vezes o diretor também não está o tempo todo ali, mas eles estão. Eles são funcionários que ficam só no CT. Olha, o clima não é bom não. Porque o jogador ali, fulano não gosta muito do técnico, aquele outro ali também não. Ele também não se ajuda, não conversa com os caras. E isso tudo ficou claro no episódio do soco. Ele levou 2 semanas ou mais para falar com o Pedro, conversar com o jogador, que foi agredido pelo auxiliar dele, o preparador físico dele. Então tem muito erro do Sampaoli e também a falta de visão. No momento do soco, não era... Para quem tinha a noção exata, que só depois a gente foi entender, do problema de ambiente mais a pancada na cara, você junta as 2 coisas e fala, não tem mais jeito. Ali era para ter rompido. E ali acho até que seria possível eles negociarem uma rescisão amigável. Não sei se sem multa ou com a multa menor, porque para o São Paulo estava muito ruim também, porque quem levou o Pablo Fernandes para o clube, ele não teve culpa, claro, não foi ele que bateu. Mas o cara foi levado para dentro do clube pelo Sampaoli. O Flamengo não foi buscar o Pablo Fernandes, nem sabia quem era. O Flamengo contratou o Jorge Sampaoli, que trouxe a turma dele, a equipe dele. E esse cara fazia parte. Ele trabalhava juntos, acho que há 20 e poucos anos, então um amigo dele. Então era uma situação que se os dirigentes tivessem tomado a decisão correta, olha, isso aqui não vai mais ter jeito. Já não é um ambiente muito bom. As vitórias estavam fazendo as coisas caminharem. Agora, com essa pancada na cara, negociava com ele. O São Paulo, vamos romper aqui tudo, fazer de repente um acordo. O Flamengo teria contratado o treinador com tempo de se organizar. A história poderia provavelmente seria bem diferente, porque o time vinha num bom ritmo naquele momento. Então, acho que tem muito erro de gestão, muito erro dele, também dos jogadores, evidentemente, que são muito paparicados, muito mimados, quando não gostam do técnico A ou B, muito empoderados. E agora o Flamengo está tentando um outro técnico, no caso dessa vez o Tite, porque na gestão do Landim dificilmente o Flamengo vai fazer uma reestruturação no seu departamento de futebol, que seria o ideal. Porque isso significaria muitas saídas e chegadas de profissionais e a chegada de alguém que comandasse de fato. Transformando o vice-presidente de futebol, que hoje é o Marcos Braz, que é quem toma decisões importantes, num mero agente político. Porque pelo estatuto do clube tem que alguém ocupar essa pasta, tá? Mas esse cara pode simplesmente ser um intermediário para conversar com um diretor executivo empoderado, que tome decisões, competente, né? Que tenha multifunções, que seja multifunções no futebol e a presidência do clube. E não para tomar decisão, contratar jogador e tudo mais. Mas isso tem que mexer em toda a estrutura. Não vai fazer isso. O Landim não fez isso até hoje, duvido que faça. E ele também quer se envolver com o futebol. E para você profissionalizar integralmente, o presidente não se mete mais. Ele cobra. Ele vai cobrar, né? Ele cobra, vai chamar, ó, não está funcionando, o time não está andando. O jogador que contratou aqui por um dinheirão que você foi contratar não joga, está aqui há 1 ano não joga nada. Peraí, o outro veio aqui e veio machucado. Pô, vocês não viram que esse cara tinha uma história de lesões? Isso ele pode fazer, agora não interferir. Só que ele interfere, tanto que o Sampaoli era o técnico que ele ficou segurando. O departamento de futebol já queria se livrar dele antes da final contra o São Paulo e tudo mais. E ele segurou. Então isso não vai mudar. Então, Tite ainda não definiu o seu futuro. Tem muita gente falando que só quer trabalhar a partir do ano que vem. O que falar dessa situação toda envolvendo o Tite e Flamengo? Estão até falando de uma especulação aí nos Estados Unidos, mas o técnico, o Orlando City, tem técnico ainda, né? O treinador colombiano Oscar Pareja, né? Ainda está comandando o Orlando City, mas enfim, virou a novela esse caso aí, Tite e Flamengo, Mauro. Tem essa história aqui, é um negócio meio mandrake, né? O Tite no açougue com um time que tem técnico trabalhando. Ele foi jantar com os dirigentes essa semana falar do quê? Ou discutir o novo cinema argentino? Né? Ou foram falar do quê? Da taxa Selic? Foram falar do Flamengo, pô, óbvio. Por que o Tite foi conversar com o Landinho, Marcos Braz e Bruno Spindel? Ninguém negou esse jantar, pelo contrário. Foi publicado pelos colegas que cobrem o dia a dia do clube. Então, evidentemente, tem uma conversa. O São Paulo não tinha sido demitido ainda. Então, vou parar com isso. E também não vejo nenhum problema, não. Ô, Tite, eu quero te contratar. Pô, mas vocês têm um técnico lá. Não, mas vamos mandar ele embora e vamos contratar outro. Se não for você, vai ser outro. Aquele cara não vai ficar. Você topa conversar com a gente? Tudo bem, eu só assino depois que você resolver o caso com eles. Mas podemos conversar. Ok, não vejo nenhum problema nisso. É o mercado que é assim. Da mesma maneira que eventualmente, o Sampaoli poderia receber uma proposta da Europa e conversar e falar, Flamengo, eu vou embora, eu recebi uma proposta. O Jesus não fez isso? Cudê? O Cudê não fez isso? É a mesma coisa, isso é o mercado, gente. Eu não vejo problema nenhum. Você recebe um convite, você analisa se vale a pena ou não, negocia, discute, vale para um e para outro. Tem a multa, paga a multa, segue aí o caminho.
Então, mas tem essa fantasia de, não, o Tite só aceita, não sei o quê. Não, na verdade já está conversando. Se acertar os detalhes, acaba assumindo. Aí tem muita especulação. Só vai começar no ano que vem. Ah, mas ele falou, isso aí as pessoas mudam de ideia, isso é de menos. Ele falou lá atrás, mas mudou de ideia. Então tem que morrer abraçado com aquilo ali? Não, falei lá atrás, mas pensei bem. Ou aquela coisa, né? Eu pretendia começar só no ano que vem, mas fui procurado pelo Flamengo e o Flamengo precisa de mim agora. Então não pode ser só o que eu quero, eu tenho que ceder também, é uma negociação. O meu plano era voltar em 2024. Mas como o clube precisa de mim, eu acho que posso fazer um grande trabalho, eu resolvi assumir imediatamente, porque eu não posso chegar e deixar o clube não. E outra coisa, minha missão é colocar o time na Libertadores, que eu quero disputar a Libertadores ano que vem. Se eu assumo só ano que vem, fica um outro aqui e não consegue classificação, eu perco a chance de disputar a Libertadores. Porque o Flamengo dá a ele, além de salário, tudo, como o Vampeta falou, uma condição ótima de voltar ao mercado. Um grande time, o maior clube da América do Sul. Muito competitivo, porque ele encontra um elenco bom, muito bom. Ele tem habilidade para lidar com o jogador, ele tem aquela milonga toda e tal, e com chance de fazer mudanças no elenco, de sair jogador bom, ele pode trazer gente para incorporar o elenco dele. Então é um cenário muito... E a meta é muito baixa. A meta é colocar o elenco mais caro da América do Sul entre os 4 ou 5 mais bem colocados do brasileiro. A priori 4, né? Para a fase de grupos, talvez até menos, dependendo da classificação final dos times na Libertadores e tudo mais. Então, convenhamos, não é uma tarefa tão complicada. É uma tarefa relativamente, acho que fácil para um cara como ele. Ele vai chegar e arruma o time. Ele fez isso com a seleção, que era uma bagunça danada com o Dunga, estava em sexto na eliminatória sul-americana. Primeiro jogo com o Equador, o Brasil já venceu, jogou bem e tudo, e foi embora. Eu acho que isso para ele não seria difícil. E o Tite está em baixa, porque a Copa do Mundo, as duas Copas, né, deixaram marcas muito profundas, foi muito criticado e foi mal. A gente criticou muito aqui, todo mundo quase criticou. A torcida ficou bem insatisfeita, a torcida brasileira, com o desempenho da seleção. Então é uma ótima oportunidade. Acho que um precisa do outro. O Tite precisa de alguma oportunidade como essa, o Flamengo precisa de um técnico. Agora eu imagino, aí não é informação, é mais uma conclusão, por todo esse cenário, que eles anunciem amanhã ou depois. A lógica seria, joga amanhã contra o Bahia. Se não vencer, tem a carta na manga, anuncia o Tite depois, aí a torcida fala, não, chegou o técnico, abafa um pouco mais um fiasco, né? Se por acaso o Flamengo vencer amanhã, aí é tudo tranquilo, anuncia o Tite, que bom, voltou a ganhar e tem um técnico. Então eles vão administrar, pensa bem, mesmo que assine hoje, não vale a pena para eles anunciar hoje sexta-feira, é melhor esperar o jogo do Bahia, que se for um fiasco e perder, jogar mal, você sai com um fato novo e abafa. E aí o cara chega na segunda-feira, isso se tiver tudo acertado, tá, gente? Ele chega na segunda-feira, é apresentado, dá entrevista, vão perguntar para ele, você falou que ano que vem, ele fala, mudei de ideia, é o Flamengo, vai fazer declaração de amor, vai... Como fez? Ele ganhou um beijo do Del Nero, pô. Não vai fazer isso? Em janeiro ele achava uma coisa, tinha acabado de perder a Copa, tava com a cabeça mais... Exato, isso aí você consegue mudar. E aí o cara assume, tem uma semana para treinar. Aí vem a outra especulação, mas ele vai enfrentar o Corinthians. Gente, ele vai ter que jogar contra o Corinthians em algum momento. Ou no Flamengo, ou no Palmeiras, algum clube ele vai dirigir. Ou então ele não trabalha mais no Brasil. Então é o seguinte, não trabalha mais no Brasil porque eu não posso enfrentar o Corinthians. O Paris Saint-Germain contratou o Luiz Henrique, não tem o quê? Uns 3 meses? Sim, foi para essa temporada. Se o Paris Saint-Germain vai no Tite, você acha que ele não ia? Claro que sim. Exato, imediatamente. Da hora. E quando eu falo Flamengo... Exato, imediatamente. Da hora. E quando eu falo Flamengo, assim, Pedro, vamos supor, o Flamengo fala pro Tite, tem aqui um salário pra você de 1 milhão. Aí o Santos tá tem um salário de 2. Eu cubro o que o Flamengo tá pagando. Ele vai fazer esse time do Santos jogar? Pode dar o dinheiro que for, pô. Ele vai pro time que vai pagar bem e tem jogador bom pra ganhar título. Essa combinação. Porque... Tá demorando um pouquinho, né? Essa conversa aí do Tite com a diretoria do Flamengo. E agora até uma informação, tá aqui na nossa pauta, a decisão do Tite passa pela avaliação conjunta com a sua equipe fixa de trabalho. O treinador gosta de ouvir os seus pares para definir o rumo e o Tite já conversou aí com a diretoria do Flamengo, já foram vistos em restaurante, parece que a coisa está caminhando, mas tá tendo alguma coisa aí que a gente não sabe, né, que é aquela coisa, né, é sim ou não. Por que ainda não fechou, né? Essas matemáticas não batem assim, né, você tem o staff, tem tudo. Por exemplo, para quantos anos a gente, se chegar em janeiro, estamos indo para quantos anos? A gente chegou em 2014, né? Estamos indo para 9. Ainda para 9. Ei, Renato Maurício Prado. Se os homens deixarem, vamos para 10 anos aqui, Renato Maurício Prado. Eu lembro que quando eu entrei, Pedro, aqui, eu cheguei lá na...
Então, é isso aí, nação. Mais um vídeo. A negociação entre Flamengo e Tite ainda continua ainda, né? A gente não sabe quando, possivelmente, o Flamengo deve anunciar de forma oficial o Tite aí, né? Obviamente que essas negociações geralmente demoram. O Mauro César, ele tocou em um ponto importante ali, né? Sobre esse jogo aí do jogo contra o Bahia. Porque, querendo ou não, a gente de fora não sabe o que se passa dentro do clube, né? Mas quem tem informações como setorista de Flamengo, Mauro César Pereira, obviamente que tem informante lá dentro do Flamengo, sabe de bastante coisa, né? É aquilo. Esse ponto que ele levantou é importante. Não seria de agrado nenhum do Flamengo, vamos dizer assim, anunciar o Tite nessa sexta-feira. Espera o jogo do Bahia. Se perder o jogo, vai ter aquele barulho porque perdeu o jogo e logo em seguida anuncia o Tite, né? Aí acaba abafando a derrota. E mais uma vergonha, né? Caso ganhe, a torcida vai estar eufórica e logo em sequência também anuncia o Tite. Então, sim, pode ser uma estratégia que o Flamengo, os dirigentes do Flamengo, pode estar utilizando aí para anunciar o Tite, né? Mas quem dirá, só o futuro dirá, né? Sobre essa situação aí, né? E no jogo de sábado contra o Bahia, né? O Mário Jorge está comandando a equipe, né? Após a demissão de Sampaoli. O Arrascaeta desfalca o time contra o Bahia. O Mário Jorge deve repetir o mesmo time aqui, de acordo com o Globo Esporte. Ele deve repetir o mesmo time que enfrentou o São Paulo, né, na Copa do Brasil, que terminou 1-1. Porém, vai ter uma mexida. Com a ausência de Arrascaeta, ele deve colocar o Everton Ribeiro no lugar do Arrasca, né? Só uma mudança ali. Então, e a provável escalação, né, do Flamengo para esse jogo é a mesma escalação, não muda em nada. Rossi aparentemente já ganhou vaga de titular, né? Rossi, Wesley, Fabrício, Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas, Thiago Maia, Pulgar, Gerson, Everton Ribeiro, Bruno Henrique e Pedro. Aparentemente que o Gabigol virou banco mesmo, né? Gabigol virou banco no Flamengo, né? Quer dizer, aqui mais uma reportagem tá dizendo que o clima está leve, né? Do primeiro treino do Flamengo sem Sampaoli e a tempestade acabou, né? Como algumas pessoas do próprio Flamengo relato, né? É aqui a imagem do primeiro treinamento do Flamengo sem Sampaoli. Aparentemente ele tá um clima leve, né? Mas é aquilo. Um clima leve que perdeu tudo que tinha que disputar, é incrível. Mas é isso aí. Vamos esperar esse jogo aí se o Flamengo anuncia ou não, possivelmente o Tite nesse final de semana, né? Mas é isso aí, tamo... Dia 1º, que é que dia? Dia 1º é domingo. Talvez ele pode anunciar até no mês que vem, né? Dia 1º, domingo ou segunda-feira, né? Mas é isso aí. Vamos ficar esperando o anúncio oficial de possivelmente o Tite do Flamengo. Vambora!